Pede para os meninos fazer barulho, viu, Era? Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selmo Cast aqui de volta, agora com o autor Carleno Bocarro, escritor já de 2 livros, tem um no prelo, escritor das Almas que se Quebram no Chão e dos Escritos de Obsessão. Os 2 estão na Amazon. E o Almas que se Quebram no Chão tá pelo Kindle também. Então, esse é o nosso convidado de hoje. Deixa eu começar uma curiosidade aqui. Quando eu digito Carleno Bocarro na Amazon, vem 3 livros aqui do Viktor Frankl, né? Sobre o sofrimento humano, conselhos sobre o trabalho intelectual e o sofrimento de uma vida sem sentido. Você traduziu os 3, é isso? Sim, já traduzi. Tem um que foi o último que eu traduzi, eu acho que você não leu o título. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. É um título bem interessante. Nossa, me lembro. Você será alguma coisa. É uma frase assim não é propriamente um título, é uma frase, uma pessoa, alguma coisa com a liberdade dele lá do campo de concentração. Não sei se você está encontrando aí. Que foi publicado pela Quadrante. Na verdade, mas não sei se é um detalhe, né? Eu traduzi esses 3 livros do Viktor Frankl. E você resolveu se dedicar à tradução do Viktor Frankl por um motivo em particular? Não, isso foi na verdade, foi uma coincidência, né? Assim, eu traduzi, o primeiro livro que eu traduzi foi Luvas Vermelhas, de um escritor teuto-romeno, para realizações. Acho que você viu aí, né? Estou vendo aqui agora. Luvas Vermelhas. E aí, a partir daí, foram aparecendo. Aí em seguida, eu traduzindo o Viktor Frankl, O Sofrimento da Vida Humana, também para realizações. E aí, eu acho que eu já fiz umas 10 traduções. A última que eu fiz foi o Processo, do Kafka, para Nova Fronteira, foi o ano passado. Traduzi também do francês. Todas essas traduções que eu falei até agora, eu traduzi do alemão. Um aspecto interessante é que eu nunca traduzi um autor alemão, né? Todos esses autores que eu traduzi eram de países de língua alemã, países, como é que eu diria? A Áustria, né? O Viktor Frankl é austríaco, país de língua alemã, ou de comunidades teutônicas, né? Comunidades alemãs, como no caso do autor romeno aí, que é de uma comunidade alemã, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, havia várias os alemães estabeleceram várias comunidades ali por todo o leste europeu, né? Europa Central. E aí, com a tragédia da Segunda Guerra Mundial, né? Que a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa terrível, né? Sim. Claro que a principal vítima foram os judeus, mas os alemães também sofreram também. Muitas comunidades alemãs foram expulsas, né? Na própria Polônia, na própria Rússia, voltaram, né? Como desabrigados para a Alemanha, né? E essa comunidade romena aí, alemã na Romênia, eles sofreram muito com a perseguição do Ceausescu, né? Do ditador comunista, que em algum momento da história da Romênia, aí para a década de 70, 80, eles começaram uma forma deles adquirirem divisas, né? Que os países comunistas, naturalmente, eles estavam de olho da divisa de moedas fortes do Ocidente, né? Não sei se você conhece esse detalhe, uma das formas deles obterem divisa era permitindo a imigração desses alemães. A Alemanha Ocidental pagava, eu não sei quanto é que pagava por cabeça, milhares na época, marco alemão, né? Na época não era o euro, era o marco. Pagava milhares de marco alemão por cada alemão que a Romênia, né? Descendente alemão, que ele permitisse sair, o Ceausescu ele cobrava, né? E houve um momento que a Alemanha Central pagou muito dinheiro para permitir essa imigração desses alemães, né? Então, esse Schlatner que eu traduzi era teuto-romeno, o Viktor Frankl austríaco, o
Kafka, que foi o que eu traduzi, era um tcheco, né, de língua alemã, um judeu de língua alemã. E qual foi o outro que eu traduzi? Eu estou traduzindo agora, que eu estou aqui correndo para terminar, chama-se a história da cultura grega, do historiador suíço, outro que não é alemão, né, suíço, o Jacob Burckhardt. E são 4 tomos, né? Eu estou agora lutando para concluir o último tomo. Assim, eu entrei no mundo da tradução assim quase por uma necessidade mesmo. Assim, em princípio, claro, isso é bom para um escritor, porque você apura o próprio estilo, né? A própria técnica de escrever. Mas no meu caso também contou muito o aspecto financeiro, que eu fui professor universitário até 2016. Aí eu perdi o trabalho e a partir de 2017 não consegui mais trabalhar como professor, já estou a certa idade e aqui, você sabe, no Brasil, depois de certa idade é difícil você conseguir trabalho, né? Apesar de eu ter uma boa formação, né? Sou formado, não sei se você leu a respeito, tenho mestrado na Alemanha, tenho 3 graduações na Alemanha, mas ficou muito difícil. E aí também tem um outro aspecto interessante, eu casei muito tarde, na verdade, né? Eu tive filho muito tarde, né? Assim, já fui pai avô. Eu tenho um casal de gêmeos e aí eu tive que entrar na tradução como um modo de ganhar o pão de cada dia, né? Então, por isso que eu fiz essas traduções e ainda hoje a tradução me mantém. Agora, o que me facilitou bastante é que, de uns 3 anos para cá, eu estou traduzindo para a Swiss Info, que é um órgão do governo suíço, né? Que era a antiga Rádio Internacional Suíça, né? Não sei se você se recorda, aí na época da Guerra Fria, essas rádios, né? A própria rádio, a BBC de Londres, a Voz da América, né? A Rádio Soviética, não sei se era, não me lembro mais qual era o nome, e tinha a Rádio Internacional Suíça. E aí ficava aquela luta de propaganda, né? Cada um propaganda aí. E no caso da Voz da América e a BBC, né? E também a própria Rádio Internacional Suíça, para os ouvintes aí da cortina de ferro, era uma fonte de informação importante, né? Porque, naturalmente, esses países viam sobre pesada censura. Com o advento, né, com o fim da Guerra Fria, o advento aí da internet, do mundo da internet, a Rádio Internacional Suíça ela imigrou para a internet. Então, os textos são publicados em 9 ou 10 idiomas e, naturalmente, o português está entre esses idiomas. E eu sou um dos tradutores. Os textos são publicados, naturalmente, por autores suíços, né? A Suíça é um país que tem 4 idiomas oficiais: italiano, o alemão, o francês e um idioma que eu não me lembro aqui, que é semelhante ao italiano, é uma língua latina, germânico-latina. E eu traduzo do francês e do alemão. Isso é bom porque são textos de 6 páginas, né? E isso está me proporcionando uma liberdade, assim, que depois que eu terminar essa tradução do 4º tomo do Burckhardt, né, da História da Cultura Grega, eu vou voltar aí, se Deus quiser, já esse ano, começar a retomar a escrita de romances, né? Eu comecei um ano passado, chama-se Jack, acho que já está escrevi umas 100 páginas, mas eu tive que interromper, porque eu estou como eu falei, estou com uma certa urgência na tradução desse 4º tomo, eu também já quero me livrar. E, assim, eu preferiria não mais traduzir, né, livros de línguas estrangeiras. Assim, eu domino francês e alemão, que são as línguas que eu traduzo, das quais eu traduzo. Mas isso toma muito tempo, né? E eu já estou, como eu falei, até uma certa idade, eu queria me dedicar quase que exclusivamente aos meus romances, que eu pretendo escrever mais ainda, né? Fora os que eu já escrevi. Mas aí essa é a batalha do momento, né? Então, por isso que eu fiz todas essas traduções. Claro, me ajudou muito, né? A tradução ajuda muito para quem traduz, né? No aperfeiçoamento do próprio idioma, né? No sentido do conhecimento da língua, né? Mas esses 10 livros aí, 10, 11 livros que eu já traduzi, para mim seriam suficientes, né? Claro que a gente nunca não dá para... No país que a gente vive, tudo é muito certo, né? No Brasil as coisas são muito certas, né? Uhum.
é um problema sério. A gente vive num país em que você está sempre sobre um fio de navalha, né? Não Sim. tem segurança. Aqui é aquela frase famosa do Karl Marx, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, a gente, no Brasil, você está. Ou então parece esses filmes de tragédia, né? Esses filmes de grandes tragédias norte-americanas, de Hollywood, em que o personagem está correndo, ao mesmo tempo que ele está correndo, a terra está se abrindo, né? Sob os pés dele. Então, você sempre está correndo dessas fendas de terremoto que acompanham nossos passos, né? A gente sempre está nesse ritmo, né? Nunca do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, político, é um país muito, como todos os países da América Latina, a gente tem que se conformar com isso, mas é um aspecto. São Sim. países muito de história muito inconstantes, né? Assim, você não tem um. Você parece que aqui parece que na América Latina parece que sentir-se seguro, né? Sentir-se confiante é algo que parece que não faz parte, né? Então, você vive em sociedades que não são sociedades de confiança, né? É difícil, você não é uma desconfiança permanente. Você desconfia do Estado, desconfia das pessoas, desconfia das instituições privadas e públicas, né? Então, assim, como eu estou falando, resumindo, eu não sei se um dia eu não voltaria a traduzir, né? Mas meu objetivo, assim, em princípio, seria dedicar-me exclusivamente aos meus romances, né? É trabalhosa a atividade do tradutor, assim, né? Porque deve ter muitas gírias, expressões, uns ditados que fazem sentido na língua que você está traduzindo, mas não na língua para a qual você vai traduzir. Como é que fica isso? Como é que é esse trabalho? Naturalmente depende de autor para autor, né? O Viktor Frankl, primeiro, me deu um certo trabalho, mas já os outros 2 ou 3 que eu traduzi já não foram tão difíceis, porque eu já estava né, eu estava familiarizado com a nomenclatura, né, com os conceitos que o Viktor Frankl usa no seu pensamento, né, na sua psicoterapia, né? Então, aqueles conceitos que... E aí também, assim, como também, assim, essa existência que o Viktor Frankl tinha um objetivo, assim, objetivo claro de tornar conhecida e aplicável a sua psicoterapia. Então, os conceitos, eles sempre retornam, né? Então, você se familiariza com os conceitos, já é um grande passo, né? No primeiro livro do Schlartman, né, do escritor Teuto Romeno, aí eu tive dificuldade, embora eu fosse o primeiro, né? Provavelmente eu tive a dificuldade de ser a primeira tradução, e a outra dificuldade era um romance. Em romance, eu traduzi poucos romances, né? Traduzi o Processo do Kafka, e o romance já tem outra dificuldade, né? Porque aí já entra mais a linguagem dos personagens, que variam, né? A particularidade assim, a imaginação do escritor está mais presente, né? O aspecto subjetivo da linguagem é mais presente do que um texto, vamos dizer assim, teórico, né? A dificuldade do Burckhardt que eu tenho, o historiador suíço, aí já é que ele escreve no suíço do século XIX, então tem muitas palavras, né, que do, do, do suíço alemão, né? E aí tem que fazer uma busca, né? E nisso a internet ajuda muito, né? Eu não sei como é que as pessoas traduziam antes, assim, porque para mim a internet é um instrumento fundamental, porque eu tenho dicionários aqui, né? Dicionário mesmo físico, objeto, dicionário, né? Sim. Alemão, mas às vezes você não, quando é algumas, não encontro tudo, né? Na internet você encontra. Então aí tem um suíço do século XIX, né? A língua que ele usa. E também como a cultura também estava em outro patamar, era quase natural que uma pessoa que se dedicasse à cultura, ao conhecimento,
soubesse, né, o latim e o grego, então, nos textos desses 4 tomos, né, da história da cultura grega, ele usa com muita naturalidade o latim e o grego. E aí você precisa de um conhecimento básico que graças a Deus, eu tenho um conhecimento básico dessas 2 línguas antigas. Então, isso também facilita meu trabalho. Mas a dificuldade é essa, né? Que é o uso que ele faz constantemente do latim, do grego e até de outros idiomas, né? Então, assim, cada autor tem sua dificuldade. Né? No caso do Kafka, aí, que me deu também bastante trabalho, é que o Kafka também tem a sua linguagem própria, né? Embora o Kafka também seja ao contrário do que se pensa, ele é um escritor divertido. O Kafka arranca risadas e gargalhadas, né, do leitor. Então, o Kafka mantém a dificuldade com a linguagem jurídica aí, né, especialmente tem a parte do livro e que o próprio advogado do Joseph K., ele vai atrás de um advogado que é indicado pelo tio. Então, durante as páginas seguidas, o advogado fala de como funciona o sistema jurídico, né, lá dessa instituição onipresente, onisciente, que a gente não encontra por completo, né? Ela sempre está como se fosse uma presença uma presença demoníaca que você não consegue perceber no seu todo, mas está no cotidiano do Joseph K. Então, o advogado, aí é uma língua mais jurídica, né? Que o próprio Kafka era formado em direito, né? Então, cada autor tem sua Uma dificuldade. peculiaridade que torna mais fácil, mais... E, então, tradução, embora você tenha feito, não é algo que você queira continuar. Você está falando que quer se dedicar só aos romances. Você tem 2 publicados, o Advento está para ser publicado, não é isso? E tem um em produção. Não, o Advento está meio que em stand-by, não tá para ser publicado, não. Quando eu coloquei isso estava no Prelo, e eu acho que está no meu Twitter lá, também biografia nas redes sociais, até que tirar isso aí. É que ele estava, quando eu escrevi isso, estava prestes para ser publicado pela editora Record, né? Que na época era o editor o Carlos Andreasa. Uhum. Mas aí houve uma mudança, não sei se você acompanhou aí essa mudança de editor, né? De editor, e aí o novo editor, acho que é neto do Carlos Lacerda, ele até escreveu também, não estou me lembrando agora o prenome dele, é Lacerda. É Carlos Lacerda, eu acho. Não, Carlos Andreas era o outro, era Mário Lacerda, alguma coisa assim. Esqueci o nome dele aí, o primeiro nome. E aí ele escreveu, né? Estava lá, engraçado, já estava até com o contrato assinado, né? Com a editora Record. Mas aí ele falou que o Andreasa tinha deixado, né, esse contrato comigo para publicar o Advento, mas que o livro não se enquadrava, né, não se enquadrava naquilo que ele esperava ou do que ele pretendia em relação ao ser literatura brasileira. Ele foi muito claro, não sei quais os motivos, assim, bem claro, assim, não sei se ele não gostou do livro, não sei se ele achou muito grande, porque o livro é enorme, né? E talvez a editora estivesse passando por situação financeira, não sei, eu acho que não, que a editora Record é uma editora enorme, né? É grande, tem vários selos, né? Mas eu sei que ele recusou, né? Eu também não fui atrás também, não. É Rodrigo Lacerda o nome dele. Como? Rodrigo Lacerda. Rodrigo Lacerda, isso mesmo. Eu ainda tentei questionar, né? Eu falei, como um livro não se enquadra naquilo que você espera da literatura brasileira? Eu não sei o que é que as editoras usam. Né? Hã? O que é que se enquadraria, né? Qual seria... eu não sei se... foi até acompanhei a sua conversa com o Décio Machado, né? Toda aquela... que é uma análise muito boa do atual momento da literatura contemporânea brasileira. Uhum. E essas editoras estão quase como aí com suas regras, né? Daquilo que se deve, que o escritor deve seguir, ou aquilo que eles esperam que o escritor escreva, né?
toda essa bobagem de esperar o posicionamento do escritor, esperar que a obra do escritor escuta o que se discute hoje, essas bobagens de feminismo, racismo, né? Essas culturas de minoria, literatura de minoria. Não sei se ele. E eu não coloco isso nos meus livros, né? Não é preocupação para mim. Não faço uma literatura sociológica, não faço uma literatura de defesa de certas bandeiras. Eu não pretendo defender nenhuma tese, assim, tese ideológica, tese que siga aí que as pessoas acham que as pessoas acham que devem seguir. Eu estou longe dessa bobagem. Assim, como é literatura, o que eu procuro fazer é contar uma história que você acha boa. Desculpa? Uma história que você ache boa. Sim, contar uma boa história e que discuta ali o drama da existência humana, que são dramas atemporais, né? Sim. A angústia do homem, o mistério da existência, né? A presença do bem e do mal, essas coisas que me interessam, né? Assim, estou um pouco interessado nessas bobagens hoje não sei, talvez ele esperasse isso, né? Que o livro tivesse lá e não tem, né? Não tem isso, não é minha pretensão, não é o que procuro. Mas o motivo que ele recusou não ficou muito claro, né? Então, eu estou no momento, como eu estou falando, como eu falei, eu estou nessa pressa de terminar a tradução do 4º tomo, que eu acho que deve terminar lá para abril, e aí eu vou ver o que eu vou fazer, assim, aí eu vou procurar uma nova editora, uma editora que esteja interessada em publicar o Advento. Então, eu também que voltei aí para a situação que eu estava depois que eu publiquei As Almas, assim, que foi um livro, de certa forma, que teve uma boa repercussão. Foi um livro que se esgotou, hoje está esgotado na editora, e teve muitas resenhas, me surpreendeu bastante. Até a última, até um ano, 2 anos atrás, teve uma resenha, que eu já nem esperava mais que fosse um livro que ainda tivesse repercussão, e ele ainda tem nas redes sociais, de vez em quando você encontra, no próprio Instagram, as pessoas colocando, eu estou lendo e elogio o livro. Então foi um livro muito bem aceito. E no ano que eu publiquei, que saiu a primeira edição, que teve uma edição em 2010, eu ampliei, né, modifiquei, eu vi alguns problemas lá, porque eu escrevi o livro bastante assim, foi um jato de inspiração. Foi um livro que eu acho que em 6 meses eu escrevi As Almas que Quebram no Chão. Então foi tudo muito, muito surpreendente, muito rápido, e a publicação saiu. E eu vi alguns problemas e eu resolvi corrigir, e saiu em 2014, a edição ampliada, corrigida, né? Uhum. E aí, já nesse momento aí, quando sai a primeira edição, essa edição, né, 2010, eu já me ocupo, eu já começo a escrever o Advento, e que em 2014 eu terminei o livro é muito grande, o livro tem, acho que se ele for impresso, ele vai ficar 650 páginas. Então deu muito trabalho. Aí, então, eu comecei a escrever em 2010, 2014 eu concluí, aí em 2015 me tornei pai de um casal de gêmeos, aí foi um momento que eu tive que deixar um pouco de lado, né, a literatura e me dedicar à tradução. Então, o que eu fiz de 2014 até, vamos dizer assim, até 2 anos atrás, foi aquele processo cansativo, ao mesmo tempo gratificante, da correção, né? Reler, cortar, acrescentar, que é um trabalho que o escritor não pode se eximir. É um trabalho que, como eu falei, ele é cansativo, que você já quer, né? Você já quer que o livro ande com as próprias pernas, mas você vê alguns problemas que tem que ser melhorado, tem que ser corrigido, né? Eu também dei para alguns amigos ler, então esses meus amigos apontaram algum problema, então. Aí o texto está com 1 ano e meio que eu não toco no texto, né? Mas se eu conseguir uma editora aí para publicar no próximo ano, eu ainda pretendo fazer uma nova, uma ou mais 2 correções, né? Do que fala? Você tem livros aqui
Acho que As Almas que se Quebram no Chão foi o primeiro, né? Não, foi um chamado Escritos de Obsessão que eu escrevi por conta própria, na edição própria. O Escritos de Obsessão, do que se trata? Esse livro, assim, quando eu estudava na Alemanha, né, que eu passei 8 anos lá como estudante, e como eu falei agora há pouco, eu fiz três faculdades, e assim, era loucura, porque tinha que estudar bastante, estudar muito, mas, assim, às vezes, em alguns momentos nas bibliotecas que eu estudava, né, gostava muito da biblioteca, eles têm uma estrutura impressionante, né, não é à toa que é um país que se destaca culturalmente, porque tem um apoio impressionante. Então, eles têm duas bibliotecas enormes. Como a cidade foi dividida, então havia uma biblioteca chamava Biblioteca do Estado Prussiano, que ali é Berlim, região da Prússia, né? E essa biblioteca ela ficou do lado, assim como a minha universidade, a universidade que eu estudei, ela ficou do lado comunista, ela ficou na Berlim Oriental. E aí, nesses 30 anos de existência de Berlim Ocidental, né, ou mais, 30, eles construíram uma biblioteca também muito grande do lado ocidental. Quando eu morei lá, eu cheguei em 89, logo acontece a queda do muro, né? Eu cheguei uns meses antes da queda do muro, e aí eu já vivenciei todo o processo de unificação, não só da cidade, mas do país. Então, para mim, como estudante, era algo formidável, porque eu tinha à minha disposição duas enormes bibliotecas. Então, geralmente, o ensino universitário alemão é estruturado de forma que você tem aula de manhã, de tarde, de noite, a universitária funciona até a noite, e aí você faz seu horário, né? Não é algo fixo, você tem toda a liberdade para fazer o seu horário, e geralmente eu fazia meu horário de tal forma que alguns dias da semana eu tinha um ou dois, eu tinha um dia livre para ir para a biblioteca. E aí passava o dia na biblioteca, né? A biblioteca abria, lembra que acho que 8 horas da manhã e até 9 horas da noite, uma coisa assim formidável. E aí eu, quando estava estudando, né, às vezes me ocorria uma ideia, algum pensamento, não só daquilo que eu estava lendo, né, que eu desenvolvia ali em papelotes, né, escrevia em pequenos papéis, ou então daquilo que eu vivenciava, ouvia, né, da própria experiência como estrangeiro ali na Alemanha, ou algum evento, algum acontecimento que eu vivenciava. Eu ia fazendo anotações, anotava isso, assim, esses papéis soltos que. E quando eu voltei para o Brasil em 97, eu já voltei com essa pretensão de escrever, né? Que esse meu sonho essa minha procura de me tornar escritor, isso vai desde a minha infância, né? Desde meus 13 anos, que eu coloquei isso como objetivo de vida, me tornar um escritor, escrever. E quando eu voltei em 97, eu falei assim, porque havia a possibilidade de eu meu orientador me convidou para fazer. Não quer ficar mais aí uns 2, 3 anos fazer doutorado, mas eu estava cansado um pouco de tudo, assim, de estudar bastante. E também assim, eu digo, não, eu tenho que voltar, eu tenho que começar a escrever alguma coisa, né? E aí eu digo, não, vou voltar para o Brasil. Aí voltei em 97. Aí assim, sobre o que eu vou escrever? Aí eu tive a ideia assim, de pegar todos esses papéis, né? E separá-los por tema e atribuir esses pensamentos, essas pequenas histórias, alguns contos, poemas, que é bem a temática do livro é bem diversificada. Eu digo, eu vou atribuir isso a um personagem. Aí eu criei um personagem, no prefácio eu conto a história e eu me coloco assim como escritor, como se na verdade eu tivesse conhecido esse personagem, que se eu não me engano faz tempo já que ele comete suicídio e os textos dele chegam às minhas mãos e eu me coloco como editor. Então, o livro ele é dividido em temas, né? Então, tem um capítulo sobre o suicídio, outro sobre o amor, outro sobre a loucura, outro sobre a literatura, história, filosofia, né? Que eu estudei filosofia lá também. É um livro bem atípico, né? Se enquadra no selo de romance, porque
não tem mais a definição do que é romance, é bem aberta, né? Pô, Sim. tudo cabe, tudo é possível ser um romance. E o escrito de obsessão é isso, né? Quando eu vim para São Paulo em 2006, aí eu conheci o Martim Vasques da Cunha, que é um amigo, né? Uhum. Sim, Eu. é. E aí eu conheci, e aí assim, ó, tu escreve algumas coisas, ele perguntou o que é que eu fazia, tá? Eu digo, ó, eu mostrei para ele o livro, né? O Escrito de Obsessão. Ele lê e disse, olha, mas isso aqui tu tem que transformar numa história. Isso aqui tá menos romance, mais tese de filosofia, alguma coisa assim. Eu aceitei o desafio e esse personagem que era o autor desses textos aí, ele termina virando um personagem do livro, que é o... Ele não é o personagem principal, mas é um personagem bastante marcante do livro, que é o Bharat, né? Que também termina tendo um fim triste na história, e o Bharat era um nietzscheano, né? Um apreciador da filosofia do Nietzsche, gostava muito do Nietzsche, que também na época minha tese de mestrado foi sobre o Nietzsche, né? O conceito de arte do Nietzsche. Então, o Bharat é um pouco eu, assim, é o personagem que seria eu nas Almas que Quebram no Chão. E aí eu peguei essas ideias, né, que ele tinha de como nietzscheano e coloquei ele como um personagem seguidor da filosofia do Nietzsche, que eu brinco porque agora vou falar aqui um spoiler, ele termina sendo assassinado, né? Uhum. Um final triste. No livro, o Bharat, né, esse personagem, ele termina sendo assassinado, e é um assassinato que ele não tem culpa, né? Assim, por acaso ele se encontra lá e tem um traficante que está atrás de outro personagem, e o encontra lá num bar que existe em Berlim, que eu descrevo no livro, que é um bar que ficava no porão de um prédio abandonado. Quando houve a unificação da Alemanha, havia muitos prédios abandonados, né? O lado oriental, o lado comunista, eles não tinham dinheiro para... É interessante que eu estava vendo, eu morei em Leipzig em 89 para 90, passei um ano lá. E aí, o ano passado, há um mês atrás, eu vi um filme, alguém filmou Leipzig como era na época. E você fica impressionado, assim, o que tem de prédio, né, quase em ruínas. Assim, eu não me identifiquei muito bem qual foi o bairro que a pessoa filmou. Então, essa filmagem foi feita logo depois do fim do comunismo, ou meses antes. Então, você fica impressionado. É o que você vê também, já deve ter visto fotos de Havana, né? A tristeza aquilo ali. Eles não têm dinheiro para reformar lá, os prédios estão caindo tudo, né? Uma Sim. perda cultural impressionante. E a Alemanha Oriental era isso, era um país que as cidades tinham apartamentos, prédios belíssimos que estavam assim caindo, né? Você deu uma ideia? Em Berlim Oriental, você andava, se você observasse bem as paredes dos prédios, você via marca de bala ainda, da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, ao que aconteceu 45 anos antes, né? Você ainda via marca de bala lá, né? Da batalha lá a batalha campal em Berlim, né? Os russos tomando lá, e foi uma coisa terrível. Então, nas Almas que Quebram no Chão tem um bar, que são dois brasileiros que fundam esse bar, que é construído no porão de um desses prédios abandonados. Então, o Bharat, ele vai lá, na verdade ele está indo lá, e ele termina, por azar, sendo assassinado. Aí eu brinco um pouco com essa coisa da filosofia do Nietzsche, né, que para quem lê, né, e segue aquilo a sério, ele te dá uma certa autoafirmação que é um tanto perigosa, né, porque você não tem domínio da existência. Então, essa coisa de vocês, né, é possível não você se tornar um super-homem, mas você termina acreditando que nada te impedirá de conseguir aquilo que tu almeja, né? Não só nada impedirá, como você tem que buscar isso que você almeja, sem se preocupar muito com as consequências. O importante é a tua realização, né? Então, e, e na época, assim, o Nietzsche me fascinou muito, porque para quem é um jovem na Alemanha buscando realizar seus sonhos de escritor, aquilo me dava uma força e um estímulo
fenomenal, assim, no sentido de, eu tenho que estudar, eu tenho que terminar meus estudos aqui na Alemanha. Não foi nada fácil você estar numa língua estrangeira, escrever trabalhos, fazer provas orais, tudo numa língua que não é a não sua. não é uma língua muito fácil. Então, Nietzsche quase como se fosse como é que eu diria, meu santo particular, né? Aquele meu Deus particular ali que me estimulava, assim. Mas aí, quando eu escrevi As Almas, eu já estava assim, eu percebi assim, que há um problema na filosofia do Nietzsche que é justamente isso, né? Como você não tem um controle pleno sobre a vida, há alguns aspectos do pensamento dele chegam a soam quase como uma certa ingenuidade, né? Principalmente isso de que você controla e domina de tal modo a vida, a existência, que você consegue alcançar tudo aquilo que você almeja ou pretende, né? Então, a morte do Bara tem um pouco meio que uma crítica indireta a essa concepção nietzschiana da existência, da qual isso é um aspecto que eu acho que a verdade está na própria existência. Ninguém tem controle sobre nada, né? Uhum. Tudo é previsível, tudo é incerto. Você tentar controlar a vida, prever o que vai acontecer ou controlar a vida gargalha, né? Solta boas gargalhadas sobre essas pessoas que têm essa pretensão de achar que a vida é um começo, meio e fim, né? É uma escalada de montanha em que você vê o alvo lá em cima e nada impedirá de você chegar até esse alvo, né? Não é assim. A gente sabe que não é assim. Muitas vezes aquela pedra de Sísifo rola antes de você chegar à metade da montanha, né? Sim. E rola e te joga para os lados. Então, às vezes, você entra em becos sem saídas, você trilha caminhos que não dão certo. Esses caminhos são cheios de surpresas, né? Uhum. Eu acho isso que é fascinante na vida, né? Esse é um aspecto fascinante que eu acho que o escritor tem que trazer isso, trazer isso na sua obra, né? Nas discussões sobre isso, que é bem interessante. Então, o Barrett é um personagem nietzschiano que eu brinco um pouco com essa pretensão do Nietzsche que ele próprio, né? Ele próprio, a própria vida dele termina de uma forma tragicômica, né? Que ele enlouquece se abraçando com um cavalo que está sendo chicoteado barbaramente lá pelo cocheiro, né? E para quem pregava uma certa indiferença para com aqueles aspectos que ele denominava de éticos morais, né? Que a moral você construir a tua ética, então a compaixão cristã seria um traço de decadência, né? Você ter compaixão e pena de algo. Então ele termina a vida dele, não é que ele termina, né? Mas ele enlouquece num impulso aí de compaixão pelo animal, né? O cavalo. Tendo a decadência que ele apontava nos outros, né? Mais ou menos Isso, isso. isso mesmo. E aí ele fica 9 anos, né? 9 anos até completa loucura, né? Perde qualquer relação com a vida e vai falecer, né? Tudo que você estudou na Alemanha, tudo que você viu de Nietzsche, ele para um pouco aí nas almas que se quebram no chão ou continua no advento? Não, não. No advento, assim, eu não gosto muito de falar da minha própria obra, porque eu acho que não sei se sou capaz, mesmo, claro que fui eu que os escrevi, mas falar a respeito de minha própria obra eu tenho certa dificuldade de resumir assim, né? A pessoa resume o que acontece no advento, isso aí para mim é colocar uma faca no pescoço. Assim, o que eu tenho no advento, assim, se eu puder falar um pouco assim, é um personagem um tanto ingênuo, que é o. Como é que é o nome, meu Deus, do personagem principal? Ah, tá, me lembrei. Ele se chama Semei. Esse nome, que é um nome diferente, eu tirei de uma história bem interessante que tem na Bíblia, que está em Samuel 1 e 2. Em Samuel 1, aparece esse personagem Semei, que
ele vê o rei Davi passando e ele é um adepto de Saul, né? Você recorda que Saul, né? Ele entra, tem um momento lá que eles entram numa espécie de guerra civil, né? Saul e Davi. E o Semei, ele é um adepto de Saul. E o Davi vai passando, né? Vai passando perto, a cavalo com o seu séquito, e ele xinga Davi, né? Não sei se ele chega a jogar alguma coisa em Davi. Naturalmente, algum pedaço de merda de cavalo seco, né? Então ele meio que desrespeita Davi, né? E tem um aspecto simbólico, né? Que Jesus Cristo descende de Davi. É quase como se você tivesse jogando bosta de cavalo seco No próprio Jesus. Jesus Cristo, né? E aí ele reaparece em Samuel 2, já Davi como rei. E Davi, parece que Davi dá um aviso para ele. Me lembrei agora. Ele cria jumentos, né? E o jumento dele sai lá da propriedade dele, e o Davi sai. Parece que o Davi dá ordem para ele não sair mais ele fica meio que uma espécie de prisão aí na própria propriedade dele, para ele não sair da propriedade. Porque senão ele teria que arcar com as consequências. E aí tem um animal que ele cria, acho que é um jumento. Sai da propriedade e ele vai atrás. E o Davi descobre, né? E ele termina sendo condenado, e é condenado à morte. Assim, é uma história bem interessante, né? E no Advento, o personagem principal é Semei, né? Então, a epígrafe no livro, a epígrafe é justamente isso, né? Depois que você tivesse aqui, mas não está fácil aqui, que eu ia até ler aqui, né? E o livro, no final do livro, 2 páginas depois, que termina o livro, eu coloco a epígrafe que fala do fim de Semei. Então, o personagem principal do livro é o Semei. Então, no livro, ele é um personagem um tanto ingênuo, que se envolve com um personagem bastante demoníaco, que é o Margot, Jeffrey Margot, que esse é uma espécie de alpinista social, que é um tipo promíscuo e bastante ambicioso, e ele se casa com uma jovem que tem uma boa condição social, assim, só que ele é estéril, né? Ao mesmo tempo que ele é bastante promíscuo, uma sensualidade exacerbada, ele é estéril, assim, ele não consegue. Ele termina usando o Semei porque ele quer casar com essa jovem e quer segurar o casamento. Ele termina usando o Semei como pai, né? Ele meio que entrega a noiva, né, a esposa, para o Semei, assim. Então, é uma espécie de um triângulo amoroso aí. E aí ele mantém relação só uma vez, é uma relação um tanto cômica, assim, que é uma dificuldade, né? Uma dificuldade, acho que você já deve ter lido a respeito, que tem um prêmio na Inglaterra que descreve a pior cena de sexo nos romances publicados em dado ano, né? Então, escrever sobre relações sexuais é sempre complicado, é muito difícil, né? Acho que é uma das coisas mais difíceis que tem para você escrever. Mas eu escrevo que a relação que ele é empurrado para manter, né, com a esposa do Jeffrey, aí é uma coisa meio cômica, assim. Aí termina, claro, chega ao fim, mas o negócio é bastante cômico, né? Então, aí depois eles meio que rompem e ele vai embora, né? O Semei vai embora para São Paulo. Essa história ele nem sabe, né, se tornou pai ou não. E ele vem para São Paulo, e aí tem um momento, a parte do livro, a história dele aqui em São Paulo, né? As agruras dele em São Paulo. E em dado momento ele retorna lá para São Luís, que é São Luís, a história começa em São Luís do Maranhão, né? Ele é, na verdade, o semeia de São Luís do Maranhão. Aí ele volta para lá, para a cidade, a mãe dele falece, ele vai ter uma irmã que tem deficiência, né? Deficiência mental, ele vai cuidar da irmã e tal, e determinado dia aparece lá alguém que toca a campainha, é um empregado
sogro do Jeffrey, né? Como eu falei, era uma família rica que ele queria marcar a presença ali como um filho, né? O gatinho passou aí. Uhum. Aí ela passou por trás de você um gatinho, um gato. Não, Vitória, E aí ele meio que uma história que ele já tinha esquecido, que ele para ele não teria tido consequência nenhuma, tinha sido só um momento de uma amizade com uma pessoa e que no começo ele sente fascínio por essa pessoa, mas a pessoa depois ele percebe que essa pessoa é uma pessoa que ele tem que se afastar, da qual ele tem que se afastar, então ele meio que volta, ele adentra contra a vontade nessa situação. A menina já está grande, né? E a menina é filha dele, e esse empregado, que é justamente o empregado do sogro, uma espécie de um mujica, não sei se você leu a novela do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, tem um vi. mujica que fica até o final da vida do lado ali do Ivan Ilitch, quando a esposa e os filhos e os amigos já estão incomodados com aquela Com aquela situação. adoecimento. Hã? Com aquela situação, sim, eu lembro. Aquela situação, né, que não que é incômoda, as pessoas já estão loucas que ele vai dessa para melhor, né? Ele passa, tem momentos que ele passa gritando, né? É um livro, uma grande obra da literatura, né? Uma reflexão profunda acerca da morte nos seus momentos finais. Então, ele tem o Muji, que é o único que o suporta, né? Ele levanta os pés, que ele sente dor, e coloca os pés no ombro do Muji, que o Muji tem uma paciência com ele. Então, esse velho lá que vai lá na casa do Semei era uma espécie de secretário, de um secretário particular do sogro desse Jeffrey, né? E aí ele traz uma carta, e na carta a revelação, né? De que, na verdade, ele é pai da menina. E aí ele vai tentar resolver isso aí. Essa é mais ou menos a história, assim, resumir um pouco aí, mas a história ela perpassa aí várias páginas, assim, todo esse drama aí, né? Eu não estou escutando, acho que teu problema no som aí. Desculpa. Ah. Você tem o nome de um personagem bíblico, mas, afora isso, tem alguma influência para você escrever essa história? Você pensou em algum pensador, como no caso do outro teve o Nietzsche? Nesse caso, teve alguma coisa que te orientou, deu um norte, alguma coisa te influenciou? Ou foi completamente você mesmo, da sua cabeça? Como eu falei, nas almas se quebram no chão, eu escrevi por instigação de um amigo, né? Uhum. O Advento, essa história assim, o Faulkner, né, o William Faulkner, um escritor norte-americano, ele fala na entrevista que foi publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras, que são escritores, são várias entrevistas, volume 1 e 2, são vários escritores que são entrevistados, mas essa entrevista, naturalmente, que é a tradução dessa entrevista para algum órgão de imprensa, alguma revista literária nos Estados Unidos, ele fala que as ideias dele que o leva a escrever um romance geralmente são repentinas, assim, não tem muito bem, não tem um sentido muito lógico, né? Então, eu acho que a Luz em Agosto, que é o livro dele, que é o personagem principal, é um garoto que tem deficiência mental, né? Quase como se ele fosse contado por esse garoto, que ele tem uns irmãos, né? A família grande, assim. E a ideia para escrever o livro vem de uma imagem que ele teve de uma garota, 10, 11 anos, em cima de uma árvore, trepando, né? Uma Uhum. árvore que ele olha e vê a calcinha da garota, né? E daí ele teve a ideia para escrever. Com o Advento foi mais ou menos isso. Eu tive essa ideia assim porque uma das minhas preocupações como escritor é acerca da paternidade, né? Que é tão negada hoje no mundo, assim, né? A paternidade se tornou, principalmente no mundo ocidental, algo que é renegado, envolve várias questões, né? Então, a paternidade é um dos temas assim que me preocupa como escritor.
E no caso do Advento também, uma coisa que aí está ligada à paternidade também, assim, o Dostoiévski dizia que a maior manifestação do mal, se você quer ver assim, o que é a manifestação plena do demônio, que possa ser de mais terrível, e que o demônio gargalha e que ali está a presença suprema dele, é situações em que uma criança é bulinada, né? Então, no Advento, há essa questão aí, né? Eu tive essas duas ideias: paternidade desejada, paternidade não desejada, paternidade indireta, fuga da paternidade ao mesmo tempo, pedofilia praticada pelo pai, ou por aquele que não é pai, mas pelo menos é genitor. Então, isso ficou meio que, ao começar a escrever o Advento, ficou meio que na minha cabeça. Eu digo, não, eu fiquei assim, levado a escrever uma história que tivesse essa temática, e terminou resultando um livro de muitas páginas, assim, né? Que vamos dizer assim, se tem um tema aí no livro, é a inocência de uma criança, né? Uhum. Sendo violada pelo próprio mal, né? Então isso foi assim, seria a temática central do livro, mas tem outras também, obviamente, não dá para você resumir a história de um livro como Não, sim, sim. várias páginas em um tópico Mas 2. esse é o fio condutor da história. Seria o fio condutor da história, mas aí também tem uma série de questões como ausência de vontade. O Semei é um personagem que se deixa muito levar pelos acontecimentos, é um personagem de pouca ação, né, muito passivo, é um pouco, às vezes, um doxotesco, porque se envolve em situações em que ele sai pior do que entrou. Então, no momento do livro em que ele muda isso, né, porque há um crescimento, que eu acho também é um aspecto importante no bom livro, né, que o personagem, os grandes personagens, os personagens protagonistas do livro, eles sofrem transformações, né? Que eles começam de uma forma, mas terminam de outra, né? Se você pega o Don Quixote, você vê que há uma mudança ali, né? O Sancho Panza, que é aquele personagem ingênuo, né? Tão ingênuo que acompanha um homem perturbado, né? Mas você vê que no final do livro ele termina de outra forma, ele termina com uma certa consciência, né? Uma maturidade, ele cresceu no livro, né? E o Don Quixote também, ele cresce no livro também, porque ele termina tomando a consciência dele, né? Retomando a consciência que ele tinha perdido e levado às aventuras, né? Isso mesmo. Até mesmo se conciliando com o lugarejo, né? Com o lugarejo que ele se sentia tão incomodado de tal forma que o deixou para aventurar-se no mundo, né? Então, no Advento, o Semei também ele muda, né? Então, no final, quando ele retorna lá, depois de passar anos em São Paulo, que ele retorna, e que ele descobre que é o pai da menina, e aí ele por primeira vez na vida dele, ele é levado a agir, né? Porque aí está o ponto. Numa certa conversa dele com o Jeffrey disse que se um dia tivesse uma filha, ele seria, que é uma coisa terrível, e isso eu já vi até mesmo, isso não é uma ideia da minha imaginação, já vi mesmo, já li, ou alguém já comentar isso, que ele disse que, ele fala que se um dia ele tivesse uma filha, seria ele que iria iniciar a vida sexual da filha, né? Então, o Semei lembra dessa história, né? Isso vem à cabeça dele, e ele imagina logo, nossa, ele deve estar mexendo com a menina, deve estar fazendo alguma coisa com a menina, que é minha filha, não é filha dele, embora ele se assuma como pai. Então tem que fazer algo. Então é um momento aí que ele muda, né, o modo, até então o modo como ele encarava a vida, que ele vai instigado a agir, e ele age mesmo, ele vai buscar resolver, salvar a menina, né? Essa é mais ou menos a parte, o último um terço do livro, a parte final do livro, assim, as últimas 60 páginas do livro. Legal. Uma coisa que ficou na minha cabeça, o Viktor Frankl, você traduziu ele, não foi meio que por necessidade, meio que por acaso, mas é um personagem que você gosta, que te influencia? Ele tem ideias que você adota, ou você só traduziu e não liga muito?
Não, assim, mas o Viktor Frankl, assim, o Viktor Frankl, ele, para mim, ele não era tão inédito, apesar de eu não tido ainda lido, né, a sua obra. Eu só fui ler, eu fui conhecer a obra do Viktor Frankl quando eu voltei. Na Alemanha, eu não ouvi falar do Viktor Frankl, assim. Uhum. Apesar dele ser bastante, né, bastante conhecido, ele era a terceira escola vienense, né, de psicologia, depois do Freud, a do Jung e a dele, né? Mas não fazia parte do meu universo como estudante na Alemanha. Porque, obviamente, ele está mais presente na área da psicologia, né? Mas, assim, quando eu traduzi, assim, para mim, o pensamento dele não era algo tão inédito, assim, porque na Alemanha, um filósofo que eu me dediquei muito, assim, que eu gostei muito de conhecer a obra e li bastante, fiz alguma coisa, trabalhos lá na universidade, além do Nietzsche, foi o Kierkegaard, né? O filósofo Uhum. dinamarquês. Então, é claro que o Viktor Frankl foi inspirado pelo Kierkegaard, né? Mas, na verdade, assim, tem um aspecto interessante. Assim, se você pegar todo o século XX e o começo do século XXI, você perguntar assim, quem são a Santíssima Trindade do pensamento que de certa forma, influenciou o mundo das ideias desse período? É óbvio que são três: Nietzsche, Kierkegaard e Karl Marx, né? Então, você pega, por exemplo, a filosofia do Heidegger, né? Está muito presente ali, apesar de ele não reconhecer, meio que escamotear, né? Porque ele quer se apresentar como um filósofo autêntico, né? Mas ali, o Heidegger seria impossível ser um Kierkegaard, né? E o Viktor Frankl conhecia a obra do Heidegger, né? Então, os conceitos-chave do pensamento do Viktor Frankl, como o sentido da vida, o sentido da existência, né? As coisas se tornam mais fáceis quando você dá um sentido à vida. Cura de muitos problemas psíquicos, né? Não só psíquicos, mas também até mesmo problemas físicos, né? Deficiência física que você tem, se você encontra um sentido para a tua existência, esse sentido, ao encontrá-lo e buscar realizá-lo, isso vai fazer com que você enfrente melhor essas, no caso de uma deficiência física que você tem, ou mesmo que você não fique ali no fundo de uma rede se lamentando, né? Até a forma de depressão, a forma de você enfrentar a depressão é quando você dá o sentido à tua vida, que fica aquela coisa te chamando, né? Você não pode ficar deitado aí na rede o tempo todo porque você tem algo para realizar. Então isso é Sim. muito no pensamento do Kierkegaard, essa coisa, né? De que ele chama do salto da fé, né? Ele faz análise dos três modos de existência: a existência do esteta, do ético e do religioso, né? Então, o passar de uma da existência para outra é justamente assumir o compromisso que você faz com você mesmo, de realizar algo, né? Uhum. A gente vem ao mundo para não é para assim, para empurrar a vida com a barriga, como faz o Semei em grande parte do livro. Né? Você empurrar a vida empurrar a vida com a barriga e vai levando, vai levando. Não. Você é chamado para realizar algo, né? E esse chamado, ele tem a própria vocação, a vocação do latim é um vocare, né? Um chamado, a realizar a tua vocação, é algo que vem de cima, né? Então, quando você busca realizar isso, as coisas não é que elas se tornam mais fáceis, mas se tornam mais suportáveis, né? Você Uhum. suporta mais as agruras da vida, as pancadas, né? As porradas da existência, você Sim. suporta mais. Então, o Kierkegaard, nisso ele tá muito presente, essa coisa, né? De como é que você supera os momentos desesperos da vida? É um ato de fé, né? Um ato de coragem, assim, um ato de que existe uma força maior que te sustenta, de modo que você busque realizar algo. Então, o Viktor Frankl, ele absorve essas ideias, claro que ele desenvolve essas ideias, né? Mas sintetizando é isso, né? O que o psicoterapeuta que segue a linha de pensamento do Viktor Frankl deve fazer é levar o paciente, não é que ele vai dizer para o paciente qual é o sentido da vida desse paciente, é levar o paciente a um despertar daquilo que seria o sentido da vida para ele próprio, para o paciente, né? E aí as coisas se tornam, vamos dizer assim, se não mais fácil, como eu falei, mas tornam pelo menos mais, como é que eu diria, tornam mais carregadas de sentido, né?
E isso está também no próprio pensamento do Nietzsche, né? Essa coisa de quando você busca, quando você quer vida você quer, mais você busca realizar e mais as coisas, mais tem sentido. Você não cai, no caso do Nietzsche, o conceito contrário de alguém que busca se realizar plenamente. E é interessante que o Nietzsche ele vai dizer que isso acontece. Quem são os super-homens para o Nietzsche? Ele vai falar muito do Goethe, né, que é o grande autor clássico alemão, que o pessoal já me pronuncia Goethe, né, o autor do Fausto. Para ele, ele é o modelo do super-homem, porque o Goethe, né, ao contrário dos românticos, que se deixavam levar para suas doenças e não criavam nada, ficavam remoendo suas doenças, né, os poetas românticos, os autores românticos, o Nietzsche tem um horror esse pessoal, porque acha que eles cultivam aquilo que tem de mais doentio na existência. Então, muitos morriam muito cedo, de tuberculose, essa idolatria à morte. Para o Nietzsche, isso era algo insuportável, não admissível, né? Então, o super-homem é justamente aquele que se opõe a essa entrega passiva e propõe uma ação, né, uma postura afirmativa de criar algo, né? Então, também está no Nietzsche. Então, o contrário do super-homem é aquele que aceita que a existência está em volta de um eterno retorno, que você vai viver isso aqui várias e várias vezes, você tem que aceitar isso, né? A vida com todas essas dificuldades, você vai viver novamente essa vida com todas as dificuldades, mas se você busca realizar algo, você vai sim querer viver novamente, se você alcançar algo, né? Você vai querer viver toda essa luta que você tem para alcançar. Você vai querer passar por essa experiência várias e várias vezes, porque é uma experiência que no final você se sairá como vitorioso. Então, ao contrário dessa autoafirmação, dessa afirmação diante da existência, é um niilista, né? Aquele que nega a vida, né? Que nega que a vida tem um sentido, que nega a possibilidade de você criar seus próprios valores, né? Para o Nietzsche é importante isso criar. Então, isso está muito presente no são coincidências boas da vida, né? Assim, as coisas da vida tem umas coisas interessantes, assim, às vezes você se dedica a algo e diz, puta, mas qual o sentido disso aqui? Para onde isso levará, né? Mas depois você termina descobrindo, puta, realmente você tinha que se deparar com isso aqui, né? Deus foi tão bom que colocou isso diante de ti, né? Sim, verdade. Hã? Verdade. Pois é, foi no caso da minha relação com o Vitor Frank. Nossa, que coisa interessante o pensamento dele. É aquilo que mais me agrada nos filósofos, né? Eu não sou. Na verdade, eu fui um estudante de filosofia, né? Eu me autoproclamo filósofo, longe disso, e nem sou um especialista em filosofia. Assim, eu não conheço. Fiz o curso na Alemanha, fiz a minha tese de mestrado, que é mais uma tese mais ligada àquele também que é meu campo de interesse, que é a estética, né? Do tema. Eu não escrevi sobre metafísica, sobre teoria do conhecimento, história da filosofia, ética, lógica, que era uma disciplina que eu tinha na universidade, que era humano de lógica, eu só odiava aquilo, era matemática pura, né? Mas eu tinha que enfrentar aquilo lá. Então, o campo da filosofia que me interessa é um campo que está próximo daquele daquele que me diz como ser humano que é escritor, né? Então, eu busquei isso aí. Eu digo, não, eu quero escrever sobre a concepção que o Nietzsche tem da arte, né? Como é que ele vê a arte, como é que ele vê, especialmente a literatura, como é que ele vê a postura do escritor, a relação do escritor com sua obra, né? O que leva o escritor a escrever, como ele analisa, né? Como ele analisa as obras, assim. Por que ele vai falar que os românticos, né? Que Zola são escritores detestáveis, né? E vai colocar, por exemplo, um Dostoiévski como um grande escritor, não só como um grande escritor, que você deve ler a sua obra, mas também como um ser humano. Ele vai dizer que o Dostoiévski é um profundo conhecedor da psicologia humana, isso ele é claro que é, né? Mas sim, ele tem muita, assim, como o Nietzsche ele tem um modo interessante de abordar a obra de um artista, que ele vê assim, o que é que essa obra traz quando você fecha o livro, né? Se essa obra te acrescenta no sentido de você sentir um impulso para você realizar algo ou realizar aquilo, mas também ele analisa a biografia do
dos escritores. Então, para ele, assim, a vida do Dostoiévski foi uma vida desgraçada, né? O Dostoiévski foi ser reconhecido no final da sua vida. E para o Nietzsche esse é um exemplo, assim, é o exemplo do super-homem, né? Que, na verdade, o super-homem não é uma tradução muito boa, sobre-homem, né? Que alemão é Übermensch, né? Ele é um exemplo porque ele não pereceu, ele não se entregou, ele, né, vida difícil, viciado em jogo, devendo muito, desajustado, né, como pessoa, mas essa coisa dele buscar se realizar como escritor e realmente conseguir, para o Nietzsche, assim, ó, é o exemplo né, de um bom super-homem, né, que nós devemos ser, né, mais ou menos isso. Uhum. Deixa eu passar, então, para as perguntas características, né, daqui. Começando com aquela de sempre que eu faço, que é como é que a leitura era tratada na sua casa, né? Se foram seus pais que te incentivaram a ler, ou se veio de uma avó, dos tios, veio da escola, como é que isso se deu no seu caso? Foi através do meu pai, na verdade a família do meu pai. A família da minha mãe, assim, não são pessoas dadas à leitura, não, meu avô materno, ele era fazendeiro, assim, um homem que começou de baixo como vaqueiro, depois tornou um grande latifundiário lá no Maranhão, assim, então era um homem mais ligado à terra, mais à luta, à labuta contra, né, contra um clima como é lá do Nordeste inóspito, né, um clima que é adversa a tudo para quem pretende criar ou plantar algo, né. Então, a família da minha mãe são pessoas assim mais, assim, no sentido mais, não tem muito interesse pela vida intelectual. Já a família do meu pai é o contrário, né? Que a família da minha mãe é do Maranhão e a família do meu pai é do Ceará, né? Eu nasci em Fortaleza. A família do meu pai, eu não sei se é um pouco de, assim, de forçação das coisas, assim, mas o pessoal fala que a gente tem um parentesco lá com a Raquel de Queiroz, né? Uhum. Dizem que porque a família do meu pai é Mendes, né? E o Antônio Conselheiro lá de Canudos, ele era Antônio Mendes, ele era Mendes também. Então fala que, supostamente, assim, eu não sei se isso procede ou não, mas o pessoal da família do meu pai fala que ele era um nosso bisavô. O que é que vem depois de bisavô? Acima? Acima do bisavô. Seria Ele era, triavô. hã? Seria triavô. O triavô. Ele era um tio triavô nosso, assim. Então ele tem um parentesco aí com o Antônio Conselheiro e com a Raquel de Queiroz. Mas, assim, resumindo, o pessoal, assim, eu falo, meu pai é um pessoal gosta muito de ler, tem um interesse mais pela vida intelectual. Meu pai lia muito, né, assim, mas ele não era assim, como eu faço com meus filhos, né? Eu fico enchendo o saco dos meus filhos, estão com 8 anos agora, que é um casal de gêmeos, para lerem, né? Você fica vendo que o problema hoje é que a onipresença do celular, né? Que é coisa que você tem que controlar, caramba. E a gente tenta mais ou menos controlar aqui, só deixa para durante a semana não ver e ver no sábado, domingo, depois do almoço. É um modo de a gente controlar. Mas é difícil, assim. Então eu fico meio que instigando, ó, lê e tal, né? A gente mora perto da biblioteca aqui, em São Paulo, mora perto da biblioteca, e Roubop até, aqui na aclimação, e a biblioteca eu pego o livro lá, sempre vou com os dois para pegar livros, né, para eles lerem, assim, mas tem que estar meio que. A menina não, a menina parece que tem uma curiosidade maior. Mas meu pai não fez isso comigo, meu pai não ficava assim, você lê e tal. Ele gostava muito de ler e eu ficava meio que, por exemplo, ele comprava jornais, né, e aí eu ficava pegando meio que, sabe, pegando as migalhas para ler o jornal, ele até brigava, não vai desfolhar o jornal, né, não vai tirar a ordem da. E eu ficava pegando assim, lendo assim, mais como. Eu acho que é muito do modelo, né? É mimes, assim. Eu acho que a educação é muito isso. Assim, eu acho que é difícil uma pessoa que não convive no mundo de leitura, gostar de ler, né? Eu acho que se a criança cresce no mundo em que os pais leem, né? Naturalmente ela vai. Fica mais fácil. Né? Foi meu caso. Meu caso, assim, foi imitando meu pai. Aí o meu também. peguei o hábito, né? E ele também comprava muito livro pra gente, né?
obra completa do Monteiro Lobato, né? Irmãos Grimm, que eu gostava muito, né? Inclusive eu já dei uma entrevista que uma das minhas influências foi o Irmão Grimm. Meus livros sempre tem momentos de terror, né? Eu gosto muito das histórias dos irmãos Grimm que tem a presença da figura do demônio. Então, os irmãos Grimm é uma influência para mim também, como um dos meus, assim são dois, claro, são dois irmãos, assim, mas são entre meus influenciadores naquilo que eu escrevo, né? Porque eu já na infância eu já gostava dos irmãos Grimm, né? Foram eles que te influenciaram, te marcaram mais como isso, que te fizeram gostar mais de ler? Foram os irmãos Grimm? Assim, eu tenho na época eu tenho duas irmãs, né? Minha irmã gostava muito de Monteiro Lobato. Eu já lia menos o Monteiro Lobato, mas os contos dos irmãos Grimm para mim assim era algo que me fascinava, mas ao mesmo tempo eu era cagão de medroso. Então tem umas histórias que na verdade os contos dos irmãos Grimm não é para criança, né? Na verdade, eles fizeram um trabalho de coletagem, de coletar as histórias que as pessoas contavam na Alemanha, né? São histórias orais, né? E registraram aquelas histórias para não se perderem, né? Então tem umas histórias pesadíssimas, assim. Então, eu me lembro que quando eu era criança, lá 9, 10 anos, eu lia as histórias dos pais que venderam a alma dos filhos para o diabo. Tinha o camponês e o diabo, uma bruxa, uma velha lá que tinha um diabo dentro de uma garrafa. Essas histórias que eu mais gostava. Mas quando era de noite, eu morria de medo. E a gente nessa época eu passei minha infância em Teresina, no Piauí. Então me lembro que, nossa, me cobria todo com lençol, assim, e Teresina, você deve saber, né? É muito quente. Então minhas noites era depois de ler durante o dia, né? Que durante o dia você tinha coragem, né? Então os livros contos do irmão Grimm cheio de coragem. Quando era de noite eu ficava revirando na cama com um lençol cobrindo dos pés à cabeça, com medo do diabo puxar meu pé, né? Imagino. E os irmãos Grimm, acho que depois eles fizeram acho que eles tiveram contos adaptados para criança, não foi isso? Depois parece que não, quando eles mesmos fizeram isso, né? Primeiro eles publicam, depois eles fazem meio que acho que eles fazem meio que uma edição para criança, ele tira aquelas histórias mais pesadas, que tem umas histórias mesmo realmente assim bastante pesadas, assim, tem uns contos mesmo assim que não é naturalmente para criança, né? E agora eu acho que agora com essa coisa aí, né, de ficarem essa censura que tem no mundo todo em relação a alguns aspectos da literatura, né? Para alguns escritores já está sendo censurado mesmo depois de mortos, né? Os livros estão sendo reeditados sem algumas observações, sem algumas palavras, sem alguns termos, sem alguns xingamentos, né? Estão mutilando o livro, né? Eu digo assim, se for para me escrever a vontade que eu estou escrevendo é de xingar todo mundo. Estão mutilando as obras, né? Estão mutilando as obras. Pois é, se você tira essa liberdade, sabe, de xingar, eu também eu já sou um cara assim, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, eu sou um cara de certa idade. Eu cresci numa época que não tinha essa história de politicamente correto. Todo mundo se xingava, todo mundo colocava apelido. E no Nordeste, assim. Era pior ainda. No Nordeste não existe branco, nem preto, nem cor-de-rosa, todo mundo é misturado. Então, assim, você xingava todo mundo, assim, você tinha que, inclusive, aprender a se defender, né? Então, assim, quando eu escrevo também eu tenho isso, eu quero ter liberdade de xingar, seja lá quem for, e falar mal, né? De todas as pessoas, de todas as etnias. Então, no caso dos irmãos Grimm, eu não sei como é que está saindo esses livros, mas bem capaz, está na própria Alemanha mesmo, porque isso virou uma praga, né? Essa coisa de ficarem filtrando aquilo que seja supostamente ofensivo às pessoas, né? Tiraram das obras dos escritores. Não vai demorar muito para tirar muita coisa de todos. O Kafka, essa semana, não sei se você acompanhou, foi cancelado, né? Por causa de que. Eu não acompanhei muito, porque eu acho isso tão pobre. Eu só vi no Twitter alguma coisa que o Kafka seria viciado em pornografia, e por isso, não sei se foi alguma feminista, né? Porque pornografia tem aquele aspecto de a mulher degradada, né? E aí o Kafka cancelaram o Kafka, que é uma coisa muito ridícula. Mas o mundo que a gente está vivendo é esse, né? Mas a obra dele continua, né? Não dá para você. Pode acontecer assim, as pessoas não vão continuar, as pessoas não vão deixar de ler esses autores porque a maioria está incomodada, né? Isso.
Isso vai Quando você talvez. chega na livraria, tem lá o livro dele e você não pensa muito no que ele fez, né? Ah, sim, vamos dizer que se chegasse a tirar todos os livros, né, mas você via como eram os países comunistas, as pessoas davam um jeito de ler, né? O próprio, falamos do Kafka aqui, já falamos do Kafka, Dostoiévski, eram escritores que em alguns países comunistas eram proibidos, ou o acesso às suas obras era meio que dada de má vontade, né? Mas as pessoas conseguiam, né? As pessoas não tem como, você não dá para talvez um sistema como a Coreia do Norte, né? Mas mesmo assim, as pessoas, no caso da Bíblia, as pessoas ainda conseguem, né, criar grupos da clandestinidade que leem a Bíblia, né? Então, por mais que esses sistemas políticos sejam demoníacos, eles não têm como controlar por completo, né, o que as pessoas fazem, o que as pessoas almejam. Assim. Então, por mais que se tente cancelar escritores A, B, C, as pessoas sempre haverá leitores que estarão procurando esse tipo de leitura. Porque não sei se você acompanha a literatura brasileira contemporânea, foi um tema da sua conversa com o Décio Machado, mas eu não sei se só uma observação, assim, você já passou do nosso tempo aí, você deve Não, estar tá tranquilo. tranquilo, né? Relaxa. Não, eu fiz parte do júri literário dos últimos 3 anos dos dois prêmios mais importantes de literatura do Brasil, que é o Prêmio da Biblioteca Nacional e do Prêmio São Paulo de Literatura, né? Eu fui 3 vezes, então. Mas se você pega o que as pessoas estão escrevendo, assim, tem sessões, né? Tanto é que o último do Prêmio da Biblioteca Nacional foi uma grande obra da literatura, assim, uma das melhores coisas que se publicou no Brasil nos últimos 10 anos, que foi um livro que passou meio que ignorado, ninguém quase comentou, mas eu bati o pé com os outros dois jurados que não queriam. Um era uma jurada, mulher, que veio com aquela discussão, não, mas a gente tem que premiar uma escritora, porque escritores homens estão sendo muito premiados. Eu falei, pelo amor de Deus, para mim não importa que quem escreva seja homem, mulher, hermafrodita, o que importa é a Isso obra. também. E a obra, então eu bati o pé e conseguimos premiar, conseguimos colocar em primeiro lugar, que é o livro do Antônio Geraldo, chama Siamese, é um escritor de Minas Gerais. Mas, assim, é exceção da exceção. A maioria dos livros que estão se escrevendo em literatura brasileira contemporânea assim, são muito ruins, assim, porque eu não sei como é que esses livros têm leitores, né? É como o Décio Machado falou, as grandes editoras fazem um trabalho de divulgação, né? E termina tendo leitor, né? Faz um trabalho de Sim, divulgação, é aquela coisa da imitação, né? Alguém que tem certa influência no meio cultural escreve algo, aparece lendo, e as pessoas vão meio que naquela mentalidade de rebanho, compra o livro, mas não se conta uma história, é tese, são livros que vai estar mais para tese de sociologia, aquele maniqueísmo, né, que vocês conversaram, né, maniqueísmo barato, né, que a pessoa de classe alta é mauzão, as pessoas de classe mais baixa são bonzinhos, a gente sabe que não é nada disso, né, pessoas exato. canalhas têm todas as classes, né. A bandidagem está em qualquer lugar, né? Sim. Você já respondeu algumas das perguntas que eu costumo fazer, até por iniciativa própria, né? Você falou de como está levando isso para os seus filhos, como é que está sendo mais ou menos a competição com os tablets e celulares, que é uma briga meio pesada, né? Mas você já mostrou o caminho que você está seguindo. Deixa eu perguntar uma outra coisa. O livro que mais te marcou na vida, qual seria? Pô, é difícil, hein? Mas eu assim, para mim, o grande livro depois da Bíblia, obviamente, né, é Don Quixote. Don Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes. Para mim é a grande obra literária, o grande livro depois da Bíblia. Assim. Se você fosse assim, para me escolher, assim, salvar 2 livros de um fogo e um fogo apocalíptico, assim, você pode salvar 3 livros. Seria a Bíblia, Don Quixote e o terceiro, não sei, mas sem dúvida nenhuma Don Quixote. Eu acho que é um livro que
assim, eu tinha um plano assim, que os planos nunca a gente realiza. É verdade. O plano de ler Don Quixote uma vez por ano, né? Assim, todo ano ler Don Quixote. Mas eu não consigo. O máximo que eu, na minha vida toda li foi. Li 5 vezes, assim. Mas, nossa, aquilo lá é um livro que te faz rir, faz chorar, faz gargalhar. Ele Sim. consegue despertar todos os sentimentos que um ser humano traz consigo, assim, é impressionante. Para mim é a grande obra. É verdade. E você tem algum personagem que você gostaria de ser, cuja característica você gostaria de ter da literatura? Alguém que seja muito sábio, ou muito bondoso, ou sei lá, qualquer outra característica? Pô, isso é mais difícil, hein? Mais difícil. Assim, tem personagem assim que eu não sei se você já leu a respeito, ou se alguém já conversou assim. Uma das coisas difíceis que eu falei agora há pouco, uma das coisas difíceis para mim, pelo menos para escritor, eu acho que também para a maioria dos escritores, é descrever cenas de relação sexual, né? Que é difícil assim para não soar muito, sei lá, desproporcional. Mas a segunda, assim, uma das coisas difíceis também assim é você escrever personagens, você colocar num livro, numa história, personagens inteiramente bons. Então você tem poucos assim. Uhum. Eu me lembro só tô falando do Don Quixote, do Príncipe Mishkin, né, o idiota, do Dostoiévski. Você tem do Lima Barreto, tem o Policarpo Quaresma? Policarpo Quaresma. Você conta nos dedos personagens bons, assim, que personagens inteiramente bons, assim, personagens que sejam realmente, assim, vamos dizer assim, imitações boas de Nosso Senhor Jesus Cristo, assim, você conta nos dedos. Eu acho que é difícil, assim, personagens assim que sejam na própria vida mesmo, né? Você encontrar pessoas boas, assim, inteiramente boas, é mais raro que você encontrar pessoas canalhas, né? Pessoas que sempre estão querendo pisar no nosso pescoço. Então, eu acho que um desses personagens aí seria para mim um personagem modelo, talvez uma inspiração para sermos, né? O que eles são no enredo ali, né? Na história. Don Quixote, né? Que é um homem de um coração tão bom que sofre muito por ter um coração bom. Príncipe Mishkin e Policarpo Quaresma, acho que assim são. Eu até menciono 3, mas são 3 que resume. Há outros também, né? Mas eu não me recordo aqui no momento. Que seria para mim um ideal de personagem, ou que eu me espelharia assim, no modo de, pelo menos, buscar ser parecido com eles, né? Tá certo. Carleno, obrigado pela sua participação, muito legal. Eu gostei bastante do bate-papo, espero que você tenha gostado também, foi muito bom. Gostei. Espero que o Advento encontre uma editora em breve, que você consiga, porque a gente está precisando de ter mais e mais livros na praça, né? Sim, bons livros, que eu digo. Então, agradeço demais e estou na torcida por você aí, pelo Advento e pelo novo livro que está em processo aí de desenvolvimento, né? Tá bom. Obrigado, agradeço pelo convite, foi bom bate-papo. Diz para ele que eu serei uma das suas principais personagens. Então tá. Tá bom? Até a próxima, então. Até a próxima, obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Grande abraço.